Fala galera, beleza? Felipe aqui na área, seja bem-vindo à semana SolidWorks do zero. É o seu intensivão de Solid, é o nosso intensivão focado em decodificar todo esse painel de avião aqui que é o SolidWorks. E se você está chegando agora, cara, se você está aprendendo agora a mexer na ferramenta, segura aí, acompanha, porque vai ser muito importante para você as próximas aulas. A gente vai desenvolver esse avião, esse é o nosso objetivo. É um projeto bem simples, tá? Porque o nosso objetivo aqui é vir do zero ao avançado, então eu vou ensinar você a desenvolver, a modelar peças bem simples, a fazer montagem. A gente vai aprender a fazer essas rodas, movimentações. Essa hélice aqui do avião a gente vai aprender a desenhar ela do zero, aplicando comandos de superfícies, que são coisas avançadas. Então o objetivo aqui é te integrar ao SolidWorks, fazer com que você tenha uma visão geral do que realmente é a ferramenta e até onde você pode ir, cara. Porque assim, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer somente preencher o currículo dela para entrar no mercado de trabalho, aí muitas das vezes recorre a uma engenharia da vida, a fazer uma engenharia mecânica e, cara, uma notícia, isso não te garante nada, não te garante nada. Eu já concorri em entrevista de emprego na época eu nem era formado em engenharia ainda, e tinha outros engenheiros concorrendo comigo. Eu acabei passando na entrevista, eu consegui a vaga, porque eu sabia SolidWorks. E SolidWorks, cara, vai te abrir muitas oportunidades na vida, porque é o futuro, cara, não tem jeito. Porque assim, aqui no Solid você tem ferramentas incríveis que te ajudam, que te auxilia a desenvolver projetos, cara, totalmente do zero, de uma forma extremamente simples e prática. É só uma questão de você estar habituado à ferramenta. E às vezes, falando de currículo ainda, às vezes me aparecem uns alunos, pô Felipe, eu trabalho numa empresa e me deram a oportunidade de ir para a área de desenho, me jogaram aqui, eu não sei nem o que fazer no Solid, já tenho que fazer umas peças. Então realmente coloca a galera no fogo. E às vezes você tá nessa posição. E eu vou te falar uma coisa, cara. Coma Solid com arroz e farinha. Se você conseguir uma oportunidade de trabalhar com ele na sua empresa, por mais que você seja iniciante, cara, agarra isso aí. E se você tá aqui querendo aprender para entrar no mercado de trabalho, cara, coma o SolidWorks com arroz e feijão. Você tem que desenhar todos os dias até você alcançar a sua meta. Qual que é a sua meta? Quero ser projetista? Então, até você se tornar um projetista, cara, você vai investir todo o seu tempo livre, todas as suas energias aqui para você aprender. Se realmente você quer isso, tá? E eu vou te ajudar, cara. Se você realmente tá afim, eu vou te ajudar. O nosso objetivo aqui é te auxiliar nessa sua jornada, tranquilo? Bom, essa primeira aula a gente vai fazer uma introdução no Solid, beleza? Eu tô pensando aqui naqueles que nunca nem mexeram, nunca nem abriu a ferramenta. A gente vai explorar isso aqui agora. Então, se você já manja, se você é o cara que tá aqui só esperando a aula da hélice ou da montagem, cara, segura aí. Eu te aconselho também a assistir. Me assista porque você pode pescar coisas novas, você pode pegar uma ideia aqui que tá... uma coisa que tá te atrapalhando no seu dia a dia, você pega um insight, beleza? Então vamos dar continuidade. Cara, assim que a gente abre o Solid, ele se mostra, né? Deixa eu fechar aqui esse carinha, depois eu abro ele de novo. Quando a gente abre o SolidWorks, quando você abre aí no seu computador, ele se mostra desse jeito aqui para você. Eu estou com a versão 2020, caso você tenha a versão 2018, 2016, ou até mesmo a 2012, não tem problema algum, tá? Tudo que eu vou ensinar aqui, você consegue aplicar em qualquer Solid, tranquilo? Bom, assim que a gente abre, é desse jeito que ele se mostra pra gente, e acredito que você já saiba pelo menos como abrir um desenho. E o que a gente tem, né? Aqui o logo da Solid, a gente consegue ter acesso a comandos aqui, como se fosse lá no Word, no seu computador. Arquivo de abrir os desenhos mais recentes, exibir as ferramentas, e para começar um novo projeto, que é essa folhinha aqui em branco. E quando a gente clica nela, aparece para mim essa janela aqui com 3 opções. Primeira, peça. O que é peça? É quando a gente faz um único desenho. Imagina que eu vou fazer a hélice do avião. Eu vou desenhar a hélice dentro desse ambiente. E quando eu for usar essa hélice numa montagem, eu vou usar essa segunda opção, que é a opção de montagem. É justamente juntar todos os modelos 3D que a gente fez para concluir essa montagem geral. O terceiro ponto aqui é o detalhamento. O
que é simplesmente a folha de projeto, é onde você insere todas as cotas e informações do seu projeto. É a cereja do bolo, tá? Não adianta nada você modelar muito bem uma peça 3D, você fazer uma montagem fantástica, sendo que no detalhamento, no desenho 2D, você acaba não entregando a mesma qualidade. Isso prejudica muito o seu projeto. Talvez o seu não esteja com essa cara aqui, mas eu clicando aqui em avançado, ele volta ao padrão normal, tá? Eu acho que depois do 2016 que ficou desse jeito aqui, mas de qualquer forma é a mesma coisa, beleza? Peça, montagem e desenho. E a gente sempre começa aqui pela opção de peça, então vou selecionar ele, dar um OK. E o Solid abre aqui para mim. Essa é minha área de trabalho, cara. É assim que a gente começa sempre um novo projeto, sempre um novo desenho. É sempre esse desafio, porque uma folha é um quadro em branco, né? Tudo que vai aparecer aqui tem que sair da sua cabeça. E essa é a dificuldade. Às vezes você já é um ferramenteiro, você trabalha com usinagem, no CNC e tem muito conhecimento técnico. Com esse muito conhecimento técnico que você tem, às vezes, quando você abre o Solid, você se sente perdido porque você não sabe nem por onde começar. Existe um termo chamado Soxin. É chinês, Soxin significa mente de aprendiz, mente de iniciante. Quando você está aprendendo Solid, cara, ou qualquer outra ferramenta, se coloque na posição de um iniciante. Realmente um iniciante, porque isso aqui parece que tudo é possível. Eu quero desenhar um carro, quero desenhar um capô de um Fusca. Cara, vai com calma, vai com calma. Você precisa entender primeiro o que você tem de ferramenta para você começar a maquinar isso na sua cabeça e juntar com o conhecimento que você tem e executar alguma coisa, cara. Às vezes me aparece um aluno que ele manja muito, o cara manja mais do que eu, ele é ferramenteiro já há muitos anos e tal. Chega no Solid, o cara ele quer fazer um negócio que ele faz lá na prática do dia a dia dele, mas ele não sabe qual comando usar exatamente. Então essa é a nossa ideia, cara, que você entenda para que você aplique o que você já tem de conhecimento prático e aqui dentro do Solid. Ó, essa folha em branco aqui é a nossa área de projeto. Ela se mostra desse jeito aqui, toda em branca pra gente. A primeira coisa que a gente faz geralmente é vir aqui nesse olho, setinha para baixo e habilitar a nossa origem. Por quê? A origem, ela marca o centro dessa folha em branco aqui. Se eu não tenho a minha origem habilitada, eu não vou ter uma orientação do que é o centro. Observe que quando eu habilito aqui a origem, ele mostra para mim esse ponto, então eu sempre posso usar esse ponto aqui para me usar como referência no nosso desenho. Você vai perceber que ao longo das aulas, ela vai ter um papel muito importante aqui na nossa vida, tá? Mas só para te explicar que esses botões aqui na parte de cima, eles são referentes à visualização do desenho aqui na parte de baixo. Como assim, Felipe? Deixa eu abrir aqui um desenho. Ó, eu vou abrir essa porca aqui. Tá vendo essa TV? Quando eu clico nela, eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, de inserir uma sombra. Aqui a sombra aqui apareceu pra gente. Tá vendo a sombra aqui do parafuso? É interessante caso você queira fazer uma demonstração, coisa nesse sentido. Essa TV nós temos outras opções, ó, por exemplo, essa última opção aqui de desenho. Só vai estar habilitado aí no seu PC caso ele identifique uma placa de vídeo, tá? Caso não esteja habilitado, porque seu Solid não tem essa função, com relação direta ao seu computador. E, cara, tá vendo que aqui a porca, ela tem um material de cobre, né? Ele tenta buscar uma cor aqui do cobre, e quando eu habilitei esse comando aqui de desenho, ele insere como se fosse luz no desenho, ele tenta deixar ela de uma forma mais realista. E essa forma realista vai ficar bonita de acordo com a sua placa de vídeo aí. Quanto melhor o seu computador, melhor a exibição aqui do desenho. Só que isso consome memória, tá? A gente não desenha, a gente não projeta desse jeito. Até as sombras eu desabilito, porque fica mais leve, fica mais simples aí o desenho, tá bom? Esses outros comandos aqui, ó, a gente vai usar ele conforme as aulas passar. Eu não vou te explicar tudo agora, porque senão é excesso de informação, você vai ter obesidade de informações e vai acabar não aplicando nada, tá? Mas saiba que esses comandos aqui na parte de cima, eles estão ligados diretamente à exibição aqui do nosso desenho, tá bom? Ó, um outro exemplo, esse cubo. Tá vendo que a gente consegue ver todas as arestas? Se eu colocar essa segunda opção, ele vai desaparecer as arestas para mim e deixar somente o sólido.
Aqui nós temos uma rosca interna, um exemplo de rosca, né? Não é uma rosca real, eu vou ensinar você a fazer isso, tá bom? Então é isso. Aqui são esses botões na parte de cima, aqui na lateral esquerda é o que a gente tem mais, o mais importante aqui de tudo, cara, é a árvore de projeto, é onde está todo o seu histórico de comando, tudo que você fez no desenho vai estar armazenado aqui nessa lateral esquerda. Observe o seguinte, ó. Nós temos aqui o nome do desenho, né, que está salvo, porca ISO 4035 M4. Histórico, essa pastinha de histórico é justamente os históricos dos comandos que a gente aplicou, então você pode ter acesso a isso. Se você errou no seu desenho, se você teve algum problema, você pode acessar esse histórico e verificar os passo a passo que você deu e onde exatamente o negócio ficou complicado. Aqui na parte de baixo a gente tem opções, ó, tá vendo escrito cobre? Se eu clicar com o botão direito, eu consigo inserir outros materiais nesse desenho. Então o Solid, ele tem uma biblioteca enorme de materiais que eu posso usar, desde aço, ferro, inox, bronze, latão, cobre e por aí vai. Por exemplo, ó, eu tenho um inox aqui. Aí SI304, eu vou aplicar ele, observe que aqui a gente tem todas as propriedades físicas desse material, como ó, módulo de cisalhamento, massa específica, resistência de tração, módulo de cisalhamento, falei errado, limite de escoamento. Se você precisa desses dados aqui para fazer algum dimensionamento, um cálculo, o Solid ele te apresenta, tá bom? Eu vou aplicar aqui o comando, vou fechar. Observe que antes estava numa cor de cobre e agora ele mudou, né? Ele está numa cor cinzentada, buscando aí uma aparência semelhante ao inox, tá? Aqui na esquerda, cara, na árvore de projeto, nós temos os materiais, né? E uma coisa extremamente importante são os planos. Nós temos aqui o plano frontal, o plano superior e a lateral direita, que seria o plano direito. Cara, se você não fez desenho técnico, se é um conhecimento que ainda para você é um pouco raso, fica tranquilo. Mas para te exemplificar, o plano frontal é geralmente onde a gente começa, né? No desenho técnico a gente tem um plano frontal, a gente tem um plano superior e a lateral direita aqui, se for aí no primeiro diedro. O ponto aqui é o seguinte, esses planos, eles sempre vão nos auxiliar para começar o desenho. A gente sempre vai começar o desenho a partir desse plano. Conforme vai passando as aulas, eu vou te explicando como que a gente vai usar, por onde começar, como que você deve usar esse plano para começar o desenho, mas saiba que esses planos, eles cortam justamente aqui no centro do nosso desenho. Tá vendo a minha origem ali? Ó? Observa que tá justamente no centro dela. Então, por isso que é importante, cara, porque não é só a origem que está centralizada, os planos, eles também estão. Então, se você desenha fora da sua origem, você vai ter problema depois lá na sua montagem, tá? Outra coisa importante aqui, ó. Na árvore de projeto, a gente tem também o histórico dos recursos que a gente usou dentro aqui da ferramenta. Por exemplo, para fazer esse parafuso, a primeira coisa que eu fiz foi um ressalto, foi um bloco. Depois eu fiz um corte, depois eu fiz um espelhamento aqui e um chanfro. Aqui embaixo nós temos essa linha do tempo em azul. Quando eu passo o mouse em cima dela, observe que ele muda de seta para mão, tá vendo? Setinha, mãozinha. Se eu clicar e arrastar para cima, olha o que acontece. É como se eu voltasse no tempo. Essa linha azul é a nossa linha do tempo. A gente consegue voltar o passo a passo e observar os comandos que a gente aplicou para fazer esse desenho, tá vendo? Ó, o primeiro ressalto foi esse bloco aqui sextavado. O segundo foi um corte aqui na lateral para fazer esse chanfro. O terceiro comando eu espelhei esse chanfro para baixo para a gente ter uma simetria. E por último, o chanfro aqui na parte interna. Tá vendo? A gente tem acesso a todos os comandos que a gente usa no desenho. Isso aqui é interessante porque você consegue, cara, fazer uma engenharia reversa. Às vezes você tem um desenho na sua casa, uma peça que você desenhou ela 3, 5 meses atrás.
Você pode abrir essa peça, observar o passo a passo que você fez e ali você acaba relembrando. Isso aqui é muito útil e interessante pra gente nos projetos, tá? E cara, agora, o mais importante aqui, eu tinha falado que o mais importante é a árvore de projeto, mas porque essa parte aqui de cima é onde estão nossos comandos e não necessariamente a gente precisa usar essa janela aqui para acessar esses comandos, tá? Eu vou falar disso aqui mais para frente. O que a gente tem aqui? São todos os comandos que a gente precisa para desenhar o nosso modelo, para fazer o nosso projeto. Vamos lá. Aqui o que a gente tem primeiro é os recursos, que são os recursos 3D. Por exemplo, ó, ressalto, ressalto base revolucionado. Nós temos aqui loft, corte, ferramenta de assistência de furação, fazer nervura, fazer casca, que é deixar um objeto oco, espelhar, criar um novo plano. Aqui nessa guia de esboço é tudo relacionado ao nosso desenho 2D. Ó, eu vou te exemplificar. Eu vou abrir aqui um novo documento, uma nova peça. Aí só para você entender aqui de uma forma bem mais simples, cara. Lembra que eu falei que a gente precisa de um plano para começar a desenhar? Observe que eu abri aqui um novo desenho, eu habilitei aqui a nossa origem, e eu não tenho nada aqui aberto, eu não tenho nenhum desenho. E a gente precisa selecionar um plano para começar. Eu vou selecionar o plano frontal. Com ele selecionado, eu vou aqui na guia esboço e clicar aqui nesse comando. Quando eu clico nesse comando de esboço, olha o que acontece. Ele vai abrir aqui para mim, tá vendo? Esses dois botões significa que está aberto um esboço. Eu selecionei um plano. Aqui embaixo da origem da nossa linha do tempo, eu tenho esse esboço aberto, mostrando para mim que eu estou desenhando, eu estou no ambiente 2D. Agora, esses comandos aqui, ó, de esboço, observe que a gente tem uma linha, círculo, um retângulo. Eu tenho aqui polígono, elipse. Esses caras a gente pode usar para fazer esses desenhos. Ó. Vamos pegar aqui uma linha. Eu vou clicar na minha origem, arrastar para cima, fazer aqui um simples quadrado, na verdade um retângulo, desse jeito. Tá vendo o que eu fiz? Ó? Eu simplesmente criei linhas aqui. Eu criei linhas, fechei o esboço. Agora eu posso vir aqui em recurso, ressalto. E aqui em ressalto, a gente pode puxar essa seta e já fazer o nosso exemplo aqui do modelo. Tá vendo em amarelo? Será justamente o sólido. Aqui na lateral esquerda, por que eu falei que é muito importante, cara? Porque todos os comandos que você usar aqui, ele vai abrir como configuração aqui na lateral esquerda. Então fique sempre muito atento. Se você está procurando alguma coisa, provavelmente ele vai estar aqui nessa lateral. E leia, cara. Leia. Às vezes os alunos vêm tirar uma dúvida comigo sobre uma coisa que está aqui na cara dele. Felipe, como que eu inverto o sentido? Ó, você está fazendo o ressalto aqui para a esquerda. Como que eu faço ele para o outro lado? Cara, tá vendo aqui nessa lateral? Tá vendo essas duas setinhas aqui, ó? Se você tiver curiosidade de clicar em cima dela, ó o que acontece, ó. Cliquei, ele inverteu. Então você pode explorar, cara. Você deve explorar. Você não deve esperar por mim. Você não pode ficar dependendo de mim. Pô, o Felipe não me ensinou isso, então eu não sei. Cara, procura, explora. Você precisa fazer isso, cara. É assim que você aprende. E aqui, ó, vou colocar uma cota 250mm, que é esse comprimento. Eu dou um OK. E a gente tem aqui o nosso bloco. Tá vendo? Que interessante. E observe o seguinte ponto, ó. A nossa origem, ela tá bem no cantinho aqui. Tá vendo que tá bem no cantinho a origem? Se eu pegar esse bloco aqui e, por exemplo, eu vou selecionar essa face e vou fazer aqui um furo. Eu vou fazer rápido, tá? Só para te mostrar os exemplos. Uma profundidade aqui de 10mm e dou um OK. Beleza, eu fiz o furo aqui, tá vendo? Ó? Agora, e se eu quiser pegar esse furo e espelhar ele lá pro outro lado? Como que eu faço? Não sei se você já mexeu no AutoCAD, mas no CAD é bem mais fácil a gente espelhar, né? Tem lá a linha, a gente seleciona M no teclado, Mirror, e já consegue fazer o comando. Aqui no Solid é o seguinte, a gente precisa selecionar o recurso, que é esse corte, tá vendo que ficou azul. A gente vai aqui na aba Recurso, padrão linear, setinha para baixo, tem aqui espelhar. O que ele vai pedir pra gente? Ó? Espelhar, ele vai pedir uma face. Ele quer uma face de referência para que ele faça espelhamento. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou aqui na árvore de projeto, clico na setinha para baixo
Eu vou buscar um plano, mas qual que é o problema, cara? Ó, o plano direito, por exemplo, está nessa posição. Eu não consigo espelhar ele para o outro lado, porque eu não tenho nenhuma referência aqui no centro para fazer esse, cara. O que eu deveria fazer aqui, ó? Eu deveria vir aqui em geometria de referência, pegar um plano, selecionar essa face, selecionar a face de trás, aí sim eu teria um plano aqui no meio, tá vendo? Eu dou um OK, agora eu tenho um plano no meio, eu posso vir aqui em espelhar, eu vou selecionar esse comando, né, que é esse furo aqui que eu acabei de fazer, e eu vou selecionar essa face aqui como referência. E olha o que aconteceu. Automaticamente eu tenho do outro lado um furo igual esse cara. Mas olha o rolê, cara. Eu tive que criar aqui um plano novo. Se a minha origem tivesse no centro aqui do desenho, isso aí não teria acontecido. Clicar com o botão direito, ocultar esse cara. E eu vou abrir aqui esse esboço. E a gente tem um outro problema também, ó. Observe que a linha aqui tá azul. Ó, tá vendo que tá azul? Eu vou aumentar aqui, deixar desse jeito, ó. Dou OK. Olha como mudou o formato do nosso bloco só de eu puxar o mouse para cima. Isso não pode acontecer, cara. O seu desenho ele tem que estar totalmente definido. Como assim, Felipe? É o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o esboço. Tá vendo essas linhas azul? Eu preciso inserir cotas nela, informações. Eu vou também mudar aqui a nossa origem. Eu vou apagar totalmente aqui esse retângulo. Vamos aqui em esboço, setinha para baixo. Eu vou selecionar aqui retângulo central. Vamos clicar aqui na nossa origem. Eu vou fazer um retângulo desse jeito. Observe que ele está azul. Eu consigo ainda mexer nele. Como que a gente trava? Vem aqui em esboço, dimensão inteligente. Eu vou clicar aqui nessa linha de baixo. A gente precisa clicar na linha para inserir a cota, tá? Eu vou colocar ó, 100 milímetros, a altura aqui 100 milímetros. Eu vou fazer um cubo, tá? Perfeito. Eu confirmo aqui o esboço, ele vai dar um erro aqui, continuar. Esse corte eu vou apagar esse recurso que eu fiz. Apaguei, apaguei. E olha o seguinte, cara, olha o que rolou aqui, ó. A gente tem agora a nossa origem centralizada ali. Nós temos agora esse plano, tá vendo o plano direito aqui, que é um plano natural do projeto, ele já tá aqui na metade do nosso bloco. É uma simplicidade para fazer outras coisas. Por que eu te mostrei todo esse rolê, cara? Para te explicar que existe uma intenção de projeto, existe sempre uma preparação antes de começar. A maior parte do seu trabalho não é dentro do SolidWorks, é fora. É fora, cara. É na reunião de projeto, é como você atendeu o seu cliente, é como você absorveu as informações, é com quem você está trabalhando. E quando você sentar realmente para desenhar, as coisas devem estar extremamente claras já para você. Para que você tenha uma facilidade em inserir esses comandos e acelerar o seu projeto. Se você demoraria 50 horas para desenvolver um projeto, se você aplicar um método, você consegue fazer ele aí em 10, 20 horas, em menos da metade do tempo, tá? Deixa eu voltar aqui eu queria mostrar o avião. Tá, só para concluir essa parte aqui de cima. Tá vendo que todas essas abas aqui, elas são comandos específicos. Eu não vou te falar sobre cada uma agora, isso não importa, tá? O que eu queria te passar aqui era isso, que existe um desenho 2D e depois a gente cria um 3D e a partir disso a gente consegue modelar o restante da peça. Fazer uma furação aqui de 2 polegadas. A gente faz esse furo passante para o outro lado, ó, a gente tem uma furação aqui. A gente pode inserir tanto chanfros quanto raio no nosso desenho, definir o funcionamento dele. Ó, eu fiz chanfros aqui de 30 milímetros. Na parte de baixo a gente pode inserir raios ao invés de chanfro, colocar aqui de 40. Então, tá vendo? Ó, inserir chanfros, inserir um raio. A gente pode vir aqui nesse comando de casca. Olha que legal. Ó. Eu vou selecionar essa face aqui de cima, essa daqui. Essa face interna, colocar aqui uma espessura de 2 milímetros. Dou um OK. E a gente fez uma caixa.
uma caixa de... Imagina uma caixa de ferramentas, sei lá, é só colocar aqui um pedaço de madeira nesse sentido. Tá vendo como que em simples comandos eu fiz aqui uma caixa, né, um recipiente totalmente aleatório, cara. Então o Solid ele nos dá essas opções aqui. E a parte da montagem, conforme a gente vai montando aqui nosso avião, a gente vai fazendo esses recursos, nós temos acesso a comandos mais avançados, que é inserir um componente com outro, fazer movimentações, a gente fazer estudo de impacto. É um negócio muito, muito, muito bom, cara, muito bom. Então me acompanhe. Se você gostou aqui dessa primeira aula, foi um geralzão, tá? Foi uma introdução aqui geral, com o intuito aí de te ambientar e te preparar para as próximas aulas. A gente vai começar a fazer os desenhos mais simples, um pouquinho mais avançado, fazer uma montagem, aprender um negocinho novo, finalizar com a hélice e no final do projeto a gente vai ter aí a cereja do bolo, beleza? Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui, até a próxima aula, pega firme aí, vamos pra cima, que chegou a sua hora de aprender SolidWorks, beleza? Vamos pra cima!